Prometo poupar vocês. Tá ok, tá bom, professora Cassiana. Beleza, professora. Legal, legal. Eu prometo poupar vocês de outros trocadilhos infames como esse, né? Mas agradecendo aí ao professor Hugo pela lembrança da gravação. Então, estamos gravando, fazer oficialmente agora um bom dia para todos e todas. Então, gente, essa é a reunião 8 de Pensamento Computacional, primeira série, Jornada 2 de 2025. Deixando vocês bem tranquilos de que ao final dessa reunião nós vamos deixar o link do nosso projeto, projeto da nossa turma, turma B, já pronto aqui no nosso chat e também lá na nossa página do Classroom, tá? A gente vai deixar todas as programações, né, no VS Code ali, tudo, você pode entrar e abrir no GitHub e abrir o seu VS Code, ou você copia, ou você faz um fork, e você faz um acréscimo aí, para a tua coleção de repositórios, ok? Então, vamos em frente na nossa reunião de hoje. Muito obrigado aos colegas que mantêm suas câmeras abertas, conforme é solicitado no BI, né, pelo BI, manual do cursista, né, também. Eu quero agradecer muito aos colegas que já deixam sempre suas câmeras abertas durante a reunião. Obrigado, galera. E aqui o nosso cronograma da jornada, onde vocês estão vendo que a gente está na reunião 8 e hoje nós vamos falar especificamente sobre a criação da fila de vídeos lá na nossa página, porque, é claro, o projeto é uma página de vídeos, né, da internet, onde você vai oferecer ali, apresentar vídeos para as pessoas interessadas. Então, esse é o final do nosso projeto da página de vídeos, ok? Então, os objetivos da reunião de hoje, eu vou pedir, por gentileza, professor Daniel, bom dia, querido. O senhor poderia ler os objetivos da nossa reunião de hoje, por favor? Posso sim, professor. Está me ouvindo? Sim, professor, sim. Objetivos. Gerar o link da thumbnail, não sei a pronúncia, através de uma estrutura padrão. Corrigir a disposição dos vídeos na página com a propriedade overflow. Ajustar propriedade CSS de espaçamento com gap para inserir um espaço entre os elementos. Muito obrigado, professor Daniel. E só traduzindo um pouco aí tudo isso, o professor acabou de falar para a gente, nós vamos, além da fila de vídeos, né, nós vamos desenvolver thumbnails. O que é um thumbnail? O thumbnail é uma imagem pequena, uma prévia do que você vai ver naquele vídeo. Então, aquela imagenzinha, lembra, quando você entra no YouTube, faz uma pesquisa de um vídeo, e aí você vê lá a primeira imagem daquele vídeo, você fala, é esse que eu quero ver, é aquela imagenzinha, chama-se thumbnail. Então, nós vamos promover a introdução do link do vídeo e também do link da imagem JPG, né, JPEG, do thumbnail daquele vídeo. Porque a pessoa precisa olhar o vídeo e saber, não, é esse que eu quero ver. Então, por isso que é necessário que a gente produza um thumbnail. Ao mesmo tempo, a gente vai no CSS criar um gap, né, para que você tenha ali aquela reguinha, sabe? Aquela reguinha e o espaçamento entre um thumbnail e outro, e aquela reguinha que você corre horizontalmente na página, para que você saiba qual vídeo que você quer. Você vai procurar o vídeo, e aí você vai encontrar, não, é esse que eu quero assistir. Aí ali você clica com o seu mouse, né, com o cursor do mouse em cima do thumbnail, e o vídeo se abre para você como por encanto. Não, não é como por encanto, né, a programação que a gente faz, beleza? Então vamos em frente, pessoal. Só lembrando uma coisa, gente, que é sempre importante a gente sublinhar. Não é difícil você fazer toda essa programação que nós estamos apresentando para vocês nessa jornada. O problema maior é a quantidade de detalhes e recursos que são oferecidos tanto no GitHub quanto no VS Code. Você tem uma quantidade enorme de recursos, de ferramentas, de aplicativos, de extensões, de tags que você pode utilizar para melhorar, para aprimorar a sua programação. E é nisso que nós vamos, através da prática contínua,
nos aprimorando gradativamente. Tá? Então, fique tranquilo, professor, não deu, não entrei, não acessei. Pega o link no final da reunião, confere o index, né? O index que você está fazendo, o index HTML e o CSS que você está elaborando no seu projeto, e veja ali onde você precisa resolver algum probleminha isolado, alguma coisa. Faltou uma chave, faltou um sinalzinho de maior, de menor, faltou um ponto e vírgula, dois pontos, ou faltou toda a linha de um código. Você ali, você vai poder conferir e deixar tudo certinho na sua programação, beleza? Então, a nossa agenda de hoje, um acolhimento de 5 minutos, uma vivência de 35, em ação 15 minutos, queremos te ouvir 5 e para concluir 5 minutos. Pode ser que a gente faça alguma alteração durante essa agenda, nessa agenda, especialmente na questão do em ação, tá, pessoal? Que a gente vai preferir, talvez até, colocar vocês em salas temáticas para que vocês possam trabalhar em grupo dentro do projeto que nós estamos desenvolvendo e aí trocando ideias entre vocês, aí, conferir e aprimorar a programação de vocês em grupos. A aprendizagem por pares é uma das metodologias muito boas aí para o nosso pensamento computacional. Agora, um acolhimento muito especial. Vou deixar o link, né, do Flexbox Frog. Alguém conhece o Flexbox Frog? Alguém já passou por esse joguinho? Alguém já fez esse joguinho aí? Já fizeram com os alunos? Algum colega aí da turma já realizou isso com os alunos? Gente, é muito legal, principalmente porque é um jogo interessante para que o aluno desenvolva o uso dos códigos que ajudam no movimento ou na colocação de imagens nas programações. É muito interessante. Eu vou passar aqui o link para vocês do Flexbox e vou abrir aqui para a gente jogar um pouquinho, tá? Deixa eu colocar aqui no nosso chat. Vou colocar aqui. Beleza. Vocês podem pegar o link aí e eu vou abrir aqui, né, o Flexbox, vou mostrar para vocês. É esse joguinho aqui, tá? E vocês estão vendo. Então, deixa eu acionar aqui o tradutor do Chrome. Deixa eu traduzir para vocês, para que vocês vejam, então, o que ele está dizendo. Então, o Flexbox Frog. Bem-vindo, né? Um jogo que você ajuda o sapinho, né, o Frog, e seus amigos escrevendo código CSS. Guie esse sapo até a Vitória Régia, à direita, usando a Justify Content, propriedade, né, que alinha os itens horizontalmente e aceita os seguintes valores. Flex Start, os itens são alinhados ao lado esquerdo do container. Flex End, os itens são alinhados do lado direito. Center, os itens são alinhados no centro do container. Space Between, os itens são exibidos em espaçamento igual entre eles. E Space Around, os itens são exibidos com espaçamento igual ou igual ao redor deles. Então, por exemplo, tem um exemplo aí já para vocês entenderem. Vocês sempre têm que colocar o código Justify Content primeiro, e FlexEnd moverá o sapo para a direita. Então, qual é o código que a gente tem que usar aí, gente? Flex Start, FlexEnd, e aí? Qual que a gente tem que usar? Flex Start? Flex Start, vamos ver. Vamos ver aqui, Flex Start. Deixa eu já colocar aqui o Justify Content, né? Peraí. Justify. Content. 2 pontos. Flex Start, professor. Vamos ver. Flex Start. Flex Start. Vamos ver. Opa, mas tem alguma... Ah, faltou um tracinho aqui, ó. Tá vendo? Ele não deixa a coisa andar se você não botar o tracinho Flex Start. Tá, beleza, ué. Tá tudo certo aqui.
Justify content. Escrevi correto. Flex start. Não. Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que eu estou fazendo algo... Ponto e vírgula, professor. Ponto e vírgula. Será? Não rolou. Não é o ponto e vírgula, gente. Flex start. Está escrito correto. Justify content está escrito correto. Flex, alinha os itens, default, flex start center. Ué. Será que é flex end? Vamos ver aqui. Não, também não. Ah, olha aí, ó. Próximo. Deu flex end, gente. Olha lá, ó. Sapinho lá na posição, tá? Então, vamos para o próximo. O próximo já tem 2 sapinhos. Então, justify content. Qual que eu coloco aqui, pessoal? Flex end, center, space between, space around, flex start. Qual? Como diria meu amigo Silvio Santos, valendo. Qual que eu coloco ali? Flex start, flex end. Eu não consigo lembrar, professor, porque tem agora uma ali que vai movimentar os espaços iguais, é isso? Aham. E agora movimenta os 2 sapinhos. Né? Os 2 sapinhos, prof. Professor, coloca o center. Eu fiz aqui, acho que deu certo. Center. Opa, beleza, valeu, prof. Boa. Boa. Agora vamos lá. Justify content. Agora são 3 sapinhos, hein? E aí? Quem arrisca? Flex start, flex center. E aí? Flex end, space between. Qual que a gente coloca agora, pessoal? Pô, todo mundo fazendo aí para ver se dá certo. Tá todo mundo testando ali para ver se dá certo primeiro, antes de dar a resposta. Qual que entra aí agora, pessoal? Space between, flex end. E aí? Deixa eu botar aqui flex end, será? Professor, eu coloquei space around. Space around, vamos ver. Space. É tracinho, né? Around. E agora não aparece mais. Agora, para complicar... Opa, Assim, around. Deu certo. E eu apaguei aqui. Justify. Agora foi para outro, né? Content. Content. 2 pontos. E esse agora, gente? Esse aí tá meio complicado, hein? Space between? Vamos ver, Camila. Deixa eu ver se é space between. Space between. Aí, maravilha, prof. Boa. Agora mudou, gente. Agora é align items. Agora não é mais o justify content. Agora mudou align items para ajudar os sapos a chegarem ao fundo do lago. As propriedades CSS alinham os itens verticalmente e aceita os seguintes valores. Ela alinha os itens verticalmente agora, tá, pessoal? Então, tem o flex start, flex end, center, baseline e stretch. Então, deixa eu colocar ali align, tracinho, itens. 2 pontos. E aí, qual o código que a gente coloca ali agora, pessoal? Os sapinhos têm que ir para baixo. Os sapinhos têm que ir lá para baixo agora. Qual é o flex start?
FlexEnd, Center, Baseline. Eu vou arriscar dessa vez. Eu vou ver se eu... Não tô garantindo. Será? Não foi Baseline. Não é o Baseline. É o End, professor. FlexEnd. Vamos ver. FlexEnd. Opa, maravilha, prof. Valeu. Deu certo. Mais uma aí, porque senão a gente fica até amanhã de manhã nisso aí. Deixa eu ver. Align como é que é? Align items. Ah, tem que usar os dois. Ih, rapaz, agora vai ser align items. E aí? Agora tem que usar os dois códigos, olha. Então, justify content e align items. Ai, ai, ai. Agora ficou difícil, hein? Mesmo porque eu não sei se aqui não vai um ponto e vírgula em vez de 2 pontos, né? Não sei se é assim que a gente escreve. E aí? Ai, 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 ai. Agora ficou difícil. Deixa eu ver aqui. Flex, end, ponto e vírgula. Baseline? Não. Realmente aí agora ficou difícil. Eu vou deixar para vocês testarem esse joguinho, né? É bem interessante porque vai mexendo com o conhecimento dos códigos CSS, pessoal. Vou deixar para vocês testando, né? Porque senão a gente fica aqui até amanhã, até a próxima semana, né? Para descobrir. Mas é um joguinho interessante para você até marcar, para você conhecer melhor um pouco a linguagem, os códigos do CSS, né? Para você colocar, então, enquadrar o sapinho, né? E enquadrar as imagens depois. Então, uma prática bem interessante para você fazer com as crianças em sala de aula. Vocês podem aplicar como ele está todo em inglês, mas você pode utilizar o tradutor do Google, né? Para ele ir guiando aí nos desafios subsequentes, beleza? Então, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Valeu aí pela brincadeira, mas esse é bem complexo, é bem difícil, né? Então, gente, a nossa reunião de hoje, ela é baseada na aula 6 da Alura, né? Na unidade, na verdade, 6 do nosso curso lá da Alura, e na aula 34 do RCO, que nós temos lá no nosso Classroom, né? Que é, na verdade, aqui está dizendo aula 6, que é referente à aula 6 da Alura, mas é a aula 34 do Programa de Pensamento Computacional Ensino Médio lá no RCO, criando um catálogo de vídeos com HTML e CSS. Então, você tem nessa aula, aqui especificamente, a organização, então, da fila de vídeos que nós vamos utilizar na nossa página, tá, pessoal? E o que é mais interessante? Aqui, tanto aqui nessa aula, quanto lá na Alura, você tem todos os links diferentes dos vídeos. Vocês lembram que antes das férias, a gente comentou com vocês, olha, escolham vídeos para que vocês possam colocar lá na página, na fila de vídeos. Não tem problema, porque férias é férias, né, gente? A gente, às vezes, não lembra, né? E tudo bem, sem problema nenhum. Melhor até, né, que não se lembre de nada mesmo, mas você tem, de qualquer forma, se precisar, você tem 5 links aí nessa página, nessa aula,
que você pode utilizar como links de vídeos para você colocar na sua página. O exercício que você vai fazer de colocação de vídeos na sua página de vídeos, você tem links aí sendo sugeridos para vocês colocarem, já se vocês não organizaram nenhum, você tem aí esses vídeos que a aula já te proporciona, beleza? Então, você tem aqui, ó, tá vendo? Bem aqui nessa página, aqui você tem já os links que eu estou me referindo, aos quais eu estou me referindo para vocês, tá bom? E vocês, é claro, tem a sequência de códigos que você vai colocar, ou a gente vai fazer um H2, um segundo título, né, lá para a nossa página, que são o título de filmes e séries, né, e aí você vai sim colocar os vídeos, né, que vão aparecer na sua página, e ela vai ficar, gente, mostrando aqui, né, devagarinho, como que é feito. Isso aqui é uma parte muito importante, pessoal, porque a gente vai ter um código, tá, para a gente criar os thumbnails. Né? Tanto o curso na Alura, quanto os nossos tutores lá da Alura, né, que fazem o nosso repasse para as nossas reuniões, quanto essa aula aqui do RCO, você vê que você vai ter um código de criação de thumbnails. Então, eles já fornecem esse código pronto para você. O que eu quero chamar a atenção de vocês, e essa experiência nós vamos fazer daqui a pouco, é que para você criar esse thumbnail, você pega esse código, tá? E inclui as letras, as últimas letras do endereço que aparece na página, né, lá do endereço do vídeo, né? Então, todo o endereço do vídeo do YouTube é nesse formato que vocês estão vendo aí. Tá vendo aqui, ó? Você tem todo o endereço, e aí no final você tem o igual, e aí depois desse igual você tem uma sequência de letras e números. É esse código que nós vamos utilizar para fazer o thumbnail, tá? Num código que está aí no nosso roteiro da reunião, que daqui a pouco vocês vão conhecer e fazer esse exercício também, tá bom? Então, é bem interessante isso, essa aula ela já mostra isso para você, né? Então, você tem aí essa sequência bem interessante, ó. Você tem aqui, então, quando você joga nesse código que vocês estão vendo aqui, img.youtube.com, você coloca os códigos aqui, ó, Max Default, JPG, enfim, JPG, porque é o código da imagem que é criada. Então, aí você obtém o thumbnail daquele vídeo, tá? Para colocar na sua coleção de vídeos no seu projeto. Então, tá aqui, ó. Ele vai entrar dessa forma aqui. Então, quando a gente utiliza, pessoal, quando a gente utiliza lá no HTML, SRC, quer dizer screen, ou seja, um print screen que você vai colocar na sua programação, que é a imagem que você vai utilizar lá na sua coleção de vídeos. Aquilo que eu estava me referindo no início da reunião, lembra? Quando a gente passa com o cursor do mouse e escolhe qual vídeo você quer assistir. Você clica em cima da imagem e essa imagem vai abrir o vídeo para você. É isso que é o thumbnail, tá bom? Então, isso a gente vai ver daqui a pouco, essa prática. Tem tudo aqui bem especificado, como sempre, né? É bem interessante para os alunos, é o passo a passo bem interessante. E para nós que fomos para o nosso aprendizado, é aqui, né? Na Alura. E você vai na unidade 6, né? Criando fila de vídeos. E, é claro, todas as explicações aqui, de novo, tá vendo? Ó, você tem os 5 links, né, de vídeos sugeridos para você colocar na página. E depois você vai abrindo aqui, você vai vendo os códigos, e você pode copiar o código e jogar lá na sua programação. Sempre, pessoal, é aquele debate constante que a gente faz entre nós,
né, professores de pensamento computacional ou não, de todas as áreas, enfim, que você vê aqui na Alura, né, os códigos que são utilizados nas programações sendo replicados aqui, e também a sugestão de copiar o código. E isso é muito importante. Por que que é importante? Vai atrapalhar o aprendizado do aluno? Vai entregar de bandeja aqui a resposta para o aluno? Na verdade, até pode entregar o código pronto para o aluno, ele só copia e cola lá na programação, dá certo, dá certo. Mas o mais importante é ele saber como colocar isso lá e se ele colocou de forma adequada, de forma correta. Porque não é uma nem duas vezes que acontece do aluno jogar o código lá na programação, isso já aconteceu comigo, e a coisa não funcionar. Não deu certo. Por quê? Ou coloca no lugar errado, ou esquece de algum ponto e vírgula, de algum 2 pontos e tudo, e aí começa aquela metodologia ativa também interessantíssima, que é a correção de códigos, né? Onde eles vão buscar onde é que a coisa está dando errada. O aprendizado ocorre nesse momento. Então, fique tranquilos com relação à cópia dos códigos aqui, você tem essa prática com seus alunos, fique tranquilo que isso também dá resultado e dá aprendizado muito bacana. Veja que a gente vai criar um H2, a gente vai colocar um segundo título, né, que é o título Filmes e Séries, né, o segundo título da página. A gente vai fazer, então, uma nova sessão, colocar esse título, e aí, a partir daí, é que nós vamos colocar os thumbnails, né, e o código do vídeo, né, todo o código do vídeo ali, porque eles têm que estar juntos. O thumbnail embaixo e o código do vídeo em cima. Tá? Thumbnail é IMG. Tá vendo ali? Ó, IMG. E o vídeo é A. Tá? Então, são os tags que a gente utiliza. Tá aqui, ó, tá aparecendo aqui agora nessa imagem para vocês. Tá tudo isso à disposição lá nossa no curso da Alura, pessoal. Então, vejam lá, o A, o href, que é a referência, né, do vídeo, e aí você tem o código do vídeo do YouTube, vai direto na tua programação, e embaixo vai o código do thumbnail, o IMG, que é aquele código que já entrega pronto para a gente, daqui a pouco vocês vão conhecer ele, e aí você coloca o código do vídeo, e ele cria automaticamente o thumbnail para você colocar na sua programação, tá? E isso tudo, pessoal, você vai colocar, veja aqui, ó, ele faz isso 5 vezes, tá vendo ali? Tá vendo só como é que fica a section? Você faz uma seção nova de filmes e séries, faz uma div, dentro dessa div, que é a divisão, né, da seção, você vai colocar os 5 vídeos para a fileira de vídeos que você vai fazer. Aí, na sequência, você tem toda a organização, e inclusive na questão do tamanho. Por fim, você coloca o overflow e o gap, que faz aquele jogo, aquela reguinha, né, que aparece para que você possa escolher o vídeo. O final é esse aqui, né? O final é esse aqui, ó. Isso é o final. Ó, a reguinha aqui. Ah, professor, mas todos os seus vídeos são iguais. Eu realmente, eu fiz aqui de uma forma só para apresentar como exemplo para vocês, mas é claro que se você pegar cada link daqueles que tem no início da unidade ali da Alura, ou na aula do RCO, cada thumbnail vai ser diferente aí, tá bom? Voltando lá para o nosso roteiro, pessoal, eu me adiantei bastante aí no final da nossa reunião, né, da nossa prática, mas foi só para vocês verem onde a gente vai chegar. Então, a nossa produção pedagógica, nesse momento, ela está dessa forma aí. Ela vai chegar ali naquele do lado direito, tá? A retomada, então, da reunião 7, pessoal. No último encontro, vocês ficaram com o desafio de selecionar 5 vídeos do YouTube para incluirmos em uma nova sessão do projeto. Vamos incluir esses vídeos na nossa página em uma lista com uma barra de rolagem. Então, agora a gente vai parar um pouquinho aqui a sequência aqui da nossa reunião
e vou pedir para que os colegas, nesse momento, abram o seu GitHub, por favor, e dê um joinha para mim, se você já abriu o seu GitHub, e já, obrigado, Hugo, obrigado, Ana, e já acessaram, obrigado, Algacir, Flat, já acessaram lá o projeto de vocês, por favor. Né? Vou dar um tempinho para vocês poderem abrir, para a gente poder continuar. Beleza? Joia, então, pessoal, podemos continuar? Vamos em frente aqui, ó. Então, criação... Obrigado, professor Hugo. Obrigado, professor Daniel. Vamos, então, criando a sessão. Tá? Então, começaremos o desenvolvimento criando uma nova sessão na página, dentro do body. O que é o body? Vamos lembrar? O body é a página inteira. O body, em inglês, bem traduzido, é o corpo da página. Então, a gente vai criar uma nova seção no body, no corpo da página, tá? E nessa seção, a gente vai colocar um H2. O H2 vai ser de filmes e séries. O que é H2? H2 é um tag. É um tag do VS Code. Tá? Então, H2 é o que significa, ao pé da letra, é um segundo título para a página. Né? Então, a gente vai colocar um H2, filmes e séries. Dessa maneira aqui, pessoal. Ó. Deixa eu vir para cá. Aqui, ó. Source Control. Alura Flix, turma B. Beleza. Estamos aqui na nossa turma. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bem aqui, ó. Tá vendo? A gente termina ali. Tá vendo aqui embaixo do vídeo, do primeiro vídeo que a gente coloca, né? É essa parte aqui. Aqui a gente tem o primeiro vídeo, tá? Esse é aquele vídeo que a gente colocou, é o vídeo de apresentação da página. Aí você termina essa sessão aqui. Você vai abrir uma segunda sessão, tá? A segunda sessão você vai abrir aqui embaixo dessa. Fechou essa sessão aqui, você abre uma segunda sessão. Tá? E como é que eu abro uma segunda sessão? É só você escrever. Escreve aqui, ó. Section. Ó. Veja que o próprio, eu não vou terminar, porque o meu já está com a sessão feita, né? Mas o próprio VS Code, ele já mostra para você a ferramentinha aqui, ó. Section. E se você apertar aqui, você clicar aqui, ele vai criar uma section para você, automaticamente, ó. Tá vendo? Uma section, vocês têm que lembrar sempre disso, pessoal. Uma palavrinha para abrir a sessão e a outra para fechar. O que eu faço, então? Eu quero uma sessão ali no meio, então eu só dou um Enter, ó. Pronto, criei uma sessão nova, tá? Não vou fazer isso agora, porque eu já tenho essa sessão criada. Vou apagar aqui, né? E aqui dentro dessa sessão, nós vamos já adiantar um pouquinho. Antes de colocar o título que está aqui embaixo, você vai criar uma classe dentro dessa sessão. E essa classe você vai ver daqui a pouco, já mais para o final da nossa reunião, por que ela é importante para nós. Você vai colocar dentro dessa seção que você criou, na primeira palavra section, que fica ali na parte de cima, você vai criar um class e vai escrever categoria. Faça isso agora, por favor, e dá um joinha para mim assim que você concluir isso. Nós estamos criando, então, queridos, uma segunda sessão na nossa programação. Beleza? Façam isso, dá um joinha para o Fredão para eu saber que a gente chegou, estamos juntos. Né? Outra coisa importante, professor, não está dando certo? Não tem problema, querido. Faça, acompanhe a nossa gravação da reunião depois, né? O professor Hugo, tão gentilmente, aí nos lembrou no início, obrigado, Hugo, mais uma vez, lembrar da nossa gravação, porque ela é sempre fundamental para nós tirarmos as nossas dúvidas, queridos, tá? E aí você olha na programação e também no link que eu vou deixar para você de todo esse trabalho que você está vendo aí, toda essa programação, tá? E agora, pessoal,
fizemos ali a classe categoria, o que você vai fazer na sequência? Você vai colocar um H2, tá? Um H2. O H2 está aqui, ó. Embaixo, logo embaixo. Poxa, mas como é que eu boto esse H2 aí, professor? Do mesmo jeito que você fez a tua section. H2 é outro tag, né? É o título 2, é o head 2 da tua página. Então, você vai lá, ó, aqui, ó, dá um Enter e escreve lá, H2, ó. O próprio VS Code já mostra para você a ferramentinha, é só você clicar, ele já monta o H2 para você. Você dá, aliás, aqui não dá Enter não, viu? Fredão fez besteira aqui agora. Não dá Enter aqui não, porque vai ficar tudo junto ali, né? Vai ficar tudo junto aqui. Ó. Aí aqui dentro você vai escrever filmes e séries. Dessa forma aqui. E vai sempre... O que a gente faz... Perdão, gente, mesmo. Fiquei bem gripado essas férias, foi uma beleza, foi uma maravilha, né? Muito bom, assim, ficar gripado bem nas férias, mas a minha voz ainda está um pouquinho embargada, me desculpem. Mas o que a gente faz depois de cada alteração na programação? Como te puxa lá o salvar? Oi, Ana? Salvar? Fazer o salvamento, né? O commit. Obrigado, professora Ana. Exatamente, tá? Vou até apagar aqui, porque eu já tenho esse título, só mostrei para vocês como se faz, né? Pronto. Opa, vou voltar aqui. Beleza. Joia. Maravilha. Justiça. Opa, professor, Oi, pois não? lá no celular, aquela barrinha filme e séries, né? Essa barra entre aqui de final permanece? Permanece. Aonde Permanece. você está falando? Aqui no H2, aqui? Filmes e séries. Aí tem aqui a barrinha. Isso mesmo, permanece, né? Sim, professor. A barrinha, tá. Isso. Porque sempre que a gente faz a gente coloca um tag dessa forma, na segunda palavra tem sempre a barrinha. Veja lá no div, que a gente, não sei se o professor está conseguindo visualizar daí, veja lá no div, é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Div para abrir, div para fechar. Ok. E no section da mesma forma. É uma que a gente chama de sintaxe da escrita do código, dos códigos da programação no VS Code. Então, é uma norma, uma sintaxe que o próprio VS Code já estabelece para nós. É uma forma de dizer assim, você está abrindo uma sessão e está fechando, tá? Não esquece de fechar, porque senão não funciona. A pergunta é porque no de cima, se eu olhar na categoria, só tem porque ela está abrindo. Aqui ela está abrindo o flat. Ela vai fechar aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela abriu aqui em cima, aqui o section, abriu aqui. Tá. Aí tem section class. E ela fecha aqui embaixo, ó. Ah, tá. Entende? Entendi. A gente só adiantou um pouquinho, foi até bom você chamar a atenção disso, Flat. Eu só adiantei um pouquinho o expediente porque a gente tem que criar uma class aqui dentro dessa section, dessa section aqui. Então, por isso que eu já me adiantei e já pedi para vocês colocarem isso na programação de vocês. Aí, depois de criado o H2, que está aqui, o que a gente faz? A gente coloca a div, né? Então, a gente vai escrever, depois do H2, nós vamos criar uma divisão. Por que a divisão? É a divisão onde nós vamos colocar os links dos vídeos e dos thumbnails que vão acompanhar esses vídeos, tá? Então, a gente criou uma seção nova, acompanha comigo. A gente criou uma seção nova,
a gente deu um título para essa sessão nova, a gente já estabeleceu uma classe para essa sessão nova, porque é só assim que vai funcionar. Você tem que colocar essa classe. E agora a gente vai criar uma divisão da nossa sessão, tudo dentro do quê? Do body, do corpo da página. E nessa divisão é que nós vamos colocar os links dos vídeos e das imagens dos thumbnails, tá? Então, o que você faz aqui agora? Você, depois desse H2, que vocês estão vendo aí, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo mesmo. Estão vendo. Depois desse H2 aqui, embaixo a gente vai fazer, aliás, aqui, né? Embaixo a gente vai fazer essa div que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então, já pode escrever ali na programação a div. Dá um Enter e div, ó. Pronto. Quando eu clico na ferramentinha, o que o VS Code faz para mim? Ele apresenta, então, a divisória, né, a div que eu quero criar. E aí é só você dar um Enter, e dentro dessa div você vai colocar tudo isso aqui, ó. Tá? Eu poderia falar assim, agora cada um de vocês vai escrever todos esses códigos, né? Porque eu sou um cara muito cruel, vou deixar vocês até amanhã de manhã escrevendo esses códigos. Aí o professor Hugo já está até sorrindo ali para não chorar, né, Hugo? A Ana está pensando assim, meu Deus, o que esse cara está falando? Enfim, mas o que a gente pode fazer para adiantar o serviço? Primeira coisa, antes de adiantar o serviço, você vai escrever aqui no primeiro div, aqui em cima, no primeiro div que você criou, você vai colocar class categoria vídeos, tá? Isso que vai fazer a tua divisão funcionar e especificar o título a que se refere essa divisão dentro da sua programação. E isso é fundamental no VS Code para que ele entenda o que você está querendo programar, tá? Então, na primeira div, você vai escrever class, igual, sinalzinho de igual, e, entre aspas, categoria tracinho vídeos. Pode fazer isso agora. Eu vou até apagar essa divisão que eu fiz aqui, para mostrar para vocês como é que faz, para não embolar aqui a minha programação, tá? Pronto. Beleza. Até sumiu ali o meu... Tinha um comment para... Mas toda vez que você desiste, né, daquilo que você está fazendo, daquilo que você vai escrever, se você apagar, o comment some também, tá bom? Então tá ali, ó. E onde que eu pego, professor, todos esses códigos aí que você está me mostrando? Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Tá vendo? Vejo que lá no nosso, nessa parte do nosso curso, ele ainda não fez a classe dentro da div. Lá em cima não tem a classe dentro da div. Tá vendo lá? Mas que daqui a pouco a gente pode colocar. Não tem problema nenhum. Então é só você pegar. E tem uma coisa que é legal aqui se você pegar esses códigos, é que não vai ficar como está na minha página de exemplo, tá? Não vai ficar como na minha página de exemplo. Você vai ver que cada thumbnail se refere a um vídeo diferente, tá? Então é aqui que você vai pegar e aí você vai fazer direitinho. Pode fazer isso agora. Se você já conseguiu chegar até aqui, depois dá um joinha para o Fredão para eu saber que você já chegou lá. Professor Hugo, beleza? Obrigado, professor. Vamos lá, gente? Eu estou naquela eu estou naquela do Silvio Santos, quando dava o anúncio, né? Ele falava, aguardem, aguardem. Eu estou naquela do Silvio Santos, estou no aguardem. Tranquilo, gente, faça com calma. É para isso esse momento da nossa reunião, aqui do nosso encontro, é que vocês façam com calma tudo isso. E
uma coisa importante, eu esqueci de mostrar para vocês como que a gente faz o thumbnail, tá? Mas enquanto vocês estão trabalhando, daqui a pouco eu já mostro para vocês como que a gente monta, como que a gente cria o thumbnail para utilizar na programação. E é um exercício muito interessante para você fazer com os seus alunos, né? Então, é bacana que você utilize essa forma de trabalho com o aluno para que ele bote a mão na massa e, de fato, realize, então, essa elaboração do thumbnail para incluir na programação, tá? Professor, poderia voltar, por gentileza, na outra tela lá do CSS para mim ver ao certo onde eu vou colar, fazendo um favor? No HTML, você quer dizer, Isso. Ana? Tá. Então, nós estamos aqui, Ana, ó. Terminou a section. Deixa eu mostrar para você, ó. Ué. Ah, não estou mostrando ainda. Ah, meu Deus, espera aí. Beleza. Então, nós estamos aqui, Ana, ó. Nós criamos o class categoria aqui, criamos o H2, fizemos a div, colocamos categoria vídeos dentro da div, e aí depois é que a gente coloca esses vídeos, tá? Beleza, foi. Obrigada. Nada. Agora vejam, pessoal, deixa eu falar de novo para vocês assim. Todas essas programações, elas são feitas com os vídeos que são sugeridos. Eu não estou na programação da nossa turma agora, eu estou numa outra programação, estou num outro projeto que eu tenho, né? E aí eu vou mostrar aqui a prévia dele para vocês. Vejam que os vídeos, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí o Web Viewer, né? Veja aquilo que eu falei para vocês, ó, os thumbnails são diferentes, tá? Que aqui são os 5 vídeos que são sugeridos, pessoal, lá na Alura, tá? Então, vocês estão vendo que aqui, nesse que eu estou mostrando para vocês, os links são diferentes. Pode conferir aí na imagem que vocês estão vendo agora, que os 5 links, tanto dos vídeos, né, que estão no href e estão no IMG SRC, são diferentes uns dos outros, beleza? Deixa eu ver se eu consigo abrir desse exemplo aqui. Se eu consigo abrir o... Ah, esse não tem ainda. Deixa eu ver aqui. Uhum. Well. Hum, que legal. Isso é diferente mesmo. Deixa eu ver se eu crio aqui enquanto vocês estão trabalhando, eu estou tentando criar aqui tentando criar um HTML. Vou cancelar aqui. Então.
Meio social media. Estou dando um tempinho para vocês trabalharem, tá, pessoal? Ok, podemos ir em frente? Vamos em frente? Tá bom. Então, fizemos essa alteração. E aí, aqui, por que a gente coloca essa class dentro da categoria vídeos? Que é para a gente definir, tá, ali dentro da programação e ela saber por que esses links estão ali dentro. O que a gente quer que aconteça? A gente quer que eles sejam expostos e que eles estejam prontos para serem escolhidos, potencialmente escolhidos por alguém que vai visitar a nossa página. Então é por isso que a gente cria essa classe ali dentro e também vai ter a ver com o CSS daqui a pouco, tá bom? Então a gente termina fechando aqui com o A, né? O A é sempre com relação a vídeo, tá? E o IMG com relação à imagem ou thumbnail, tá bom? Então, aí você fecha a seção, fecha o corpo e você tem ali o final do seu HTML. Agora é importante a gente dar uma olhada também no CSS, tá, gente? Só que antes da gente ver o CSS, o que nós vamos fazer nesse CSS, é importante a gente ver, olhar aqui primeiro no nosso roteiro novamente. Vamos lá no nosso roteiro e vamos ver os passos pelos quais nós já passamos. Nós criamos, então, o H2, nós fizemos uma classe com categorias vídeos dentro, e aqui agora aquela vivência, tá? Aquela vivência que eu gostaria que vocês tivessem. Eu vou pegar esse link aqui, vou copiar. É o link do YouTube, tá? É o link do YouTube. Eu vou botar aí no chat para vocês, vou colocar esse link aí. Experimenta uma coisa agora. Clica nesse link que eu acabei de colocar, veja o que vai abrir para vocês. O que abriu? Abriu uma imagem aqui, mas não carregou a imagem, não. Abriu assim? Desse jeito aí? É que se você olhar aí o link que eu mandei para vocês, veja se não está escrito aí, veja se não está escrito assim, link aqui, bem no meio dele. Exato, né? É porque aí nesse link aqui que a gente coloca aquelas últimas letras do código do YouTube, né? Do código do endereço lá do vídeo do YouTube. Aí você tem, lá no final, você tem o igual, e aí tem uma sequência de letras e números. Essa sequência de letras e números, você vai copiar essa sequência e vai colocar aí onde está escrito link aqui, tá? Pois não, professor Daniel? Eu estava exatamente com essa pergunta aqui na minha garganta para fazer desde o começo, esperando a oportunidade. Você não esperou perguntar e já me respondeu. Foi mais rápido, desculpa, Daniel. Mas é por isso. Esse é o tal link, viu, gente, que eu estava me referindo, que os colegas lá da Lura passaram para nós como um link, é uma forma para você fazer thumbnails a partir desse código.
é ele que vai produzir o thumbnail que o teu aluno vai usar na programação. A gente já fez isso agora há pouco. Já montamos a nossa sequência de vídeos lá com aquela cópia que a gente fez da Alura. Mas se você partir do princípio de que você quer que o teu aluno passe na vivência... Por que a gente fez isso aqui? Porque, primeiro, nós estamos entre professores e nós temos que ter um pouco mais de agilidade na nossa sequência, né? Mas você, em sala de aula com as suas crianças, com os seus alunos, você, obviamente, vai pedir para que eles montem essa sequência de vídeos e thumbnails, né? Para que fique ali a fileira de vídeos que você quer montar, que é que eles montem na sala que eles estão criando, certo? Então, por isso que eu trouxe esse código agora para vocês. Vou colocar assim, chat. Só um pouquinho, querido. Já coloco aqui para você. Só um minutinho. Deixa eu copiar aqui. Prontinho, Flat. Tá aí de novo, tá? Então, como é que você faz? Você pega um vídeo aleatório do YouTube, qualquer um, tá? O vídeo que você escolheu para trabalhar com eles, tá? Eu vou pegar um desses aqui da própria Alura. Deixa eu abrir um qualquer aqui da unidade 6. Eu vou pegar um daqueles vídeos da unidade 6 ali. Vou pegar o segundo, tá? Então tá aqui, ó. Deixa eu parar ele, porque senão ele vai me derrubar a minha gravação. Então vejam, pessoal, deixa eu tentar compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo. Lá em cima, tá? Aqui, estão vendo esse é o vídeo que eu acabei de abrir lá da Alura, tá? É que todo vídeo agora do YouTube, quando você está assistindo, você não tem aquela assinatura do YouTube, ele começa sempre com uma propaganda e coloca uma propaganda no meio, mais uma, enfim. De qualquer forma, o que eu quero que vocês vejam está ali em cima na barra de pesquisas, tá? Lá na barra de pesquisa que eu estou mostrando para vocês. youtube.com/watch, interrogação V igual. Aí você tem uma sequência de letras maiúsculas e minúsculas. É essa sequência que você vai selecionar e vai copiar. Vai dar um Ctrl+C, né? Vai dar um Ctrl+C. Então, seleciona aqui, ó, e Ctrl+C. Aí, você vai voltar lá naquele código que eu mostrei para vocês, vai lá na barra de pesquisa, vai pegar a palavra lá, link aqui, vai selecionar e vai dar um Ctrl+V. E vai dar um Enter. Está criado o thumbnail, tá? Agora, como é que eu faço para transferir esse thumbnail para a minha programação? Quando o meu aluno estiver fazendo isso em sala, como é que ele vai fazer isso? Ele vai vir com o botão direito do mouse e vai aparecer essa sequência de escolhas. Aí ele tem esses itens que ele pode escolher. Ele pode abrir a imagem como novo separador, guardar a imagem como, copiar a imagem, copiar endereço já é uma imagem, tá? Já é um JPG isso aqui. Copiar endereço da imagem, criar um código QR para esta imagem, ou pesquisar com o Google Lens, ou inspecionar. Você vai simplesmente copiar endereço da imagem. Quando você copia o endereço da imagem, você já pode colocar lá na sua programação, porque já é o thumbnail que você vai utilizar. Entendido isso, gente? Entendido esse processo? Tranquilo? Então, é bem fácil, bem tranquilo de você fazer, a partir, é claro, né, daquele código que foi fornecido para vocês.
Não se preocupe, professor, acabou a reunião, eu não guardei o código, até Flat estava preocupado com isso agora há pouco, com muita razão. Ah, professor, não peguei o código, e agora, o que eu faço? É só você entrar no nosso roteiro da reunião, o código está lá, pessoal, bem tranquilo para vocês copiarem, tá bom? E aí, gente, voltando ali para o nosso roteiro, né, deixa eu... Ah, tá aqui. Então tá. Então vocês viram como é que a gente faz o thumbnail, né? Bem tranquilo, bem fácil. Aí veja aqui a vivência agora, olha lá, ó. Você vai fazer isso tudo, vou lembrar de novo para vocês. Essa etapa toda nós já fizemos, né? Copiando todos os códigos lá da Alura, nós acabamos de fazer isso, e incluímos na nossa programação, tá? Mas isso que eu estou mostrando agora no roteiro para vocês é a atividade que você deve pedir para suas crianças, para os seus jovens fazerem em sala de aula, né? Que é isso aqui, ó. Você vai colocar ali, ó, como que se monta os códigos da programação dessa divisão onde vão entrar os vídeos lá na página, né? Então tá tudo explicadinho aqui, ó. Inserimos o link para o vídeo e uma tag de link, e dentro dela inserimos uma tag de imagem com o link para a miniatura. Então, olha que legal. Ele deixa aí bem explicado o que você tem que fazer. E aqui, ó, você cria com um A, você cria um link para alguma página, href, endereço do link, como eu tinha falado já anteriormente. E com o IMG, você adiciona uma imagem, o thumbnail, o famoso thumbnail. Né? Tá aí, ó, bem já selecionado e bem destacado para vocês. Né? Screen, né? SRC quer dizer screen, é a tela, é a imagem, né? E href é referência, reference, tá? E aí você tem o fechamento, a abertura, né? Agora, o que aconteceu? Nós fizemos os thumbnails? Fizemos, ficou legal, ficou super bacana, ficou jóia, bem legal, show de bola. O problema é que quando a gente deixa esses thumbnails desse tamanho, eles ficam muito grandes e eles tomam praticamente o body inteiro. Então, a gente precisa fazer agora o quê? Alguns ajustes no CSS. Lembra? Style CSS, é estilo, é imagem, é o formato, é aquilo que a gente quer que a pessoa veja e como ela veja na hora que ela abre a nossa página. Então, agora, pessoal, a gente tem que fazer alguns ajustes no Style CSS. Olha aqui no roteiro, ó. Vendo? Então, a gente tem que colocar lá no nosso Style CSS o IMG. Por que nós vamos colocar o IMG? Porque, com isso, nós ajustamos primeiro o tamanho das imagens para que elas fiquem menores. Quando a gente ajusta o tamanho da imagem, elas normalmente já vão para um ao lado do outro, tá? Ah, professor, não ficou assim no meu projeto. Não tem problema, há muitas vezes uma diferença aí de pixels, de um formato de tela que você está utilizando para outro, isso é normal, acontece, tá? Mas o que é importante aqui é você entender que, em primeiro momento, você precisa acertar o tamanho da sua imagem. Só um pouquinho, gente, tem que botar aqui o bichinho para carregar, que ele já está pedindo socorro aqui. Deixa eu colocar aqui. Opa. Ixi. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Ah, agora foi. Está carregando. Então, vamos lá no nosso CSS, né? Vamos ver no CSS como que isso é montado, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, nós estamos... Deixa eu mostrar para vocês. A gente está...
Deixa eu parar de compartilhar e voltar a compartilhar normalmente aqui. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Tá. Então, nós estamos aqui no nosso projeto, agora é o projeto da nossa turma, só que agora nós vamos no Style CSS, vamos trabalhar no Style CSS, beleza? Então, depois, vejam lá, confiram comigo, ó, a gente parou aqui, ó, chamada texto, margem right 5%, veja se você está aqui, né? Na linha, acho que mais ou menos na linha 24 ou 25, aproximadamente. Depois dessa linha, da 24, depois da última chave, você vai colocar esse aqui, ó. IMG Rate 200px, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que é o tamanho das imagens que você vai alterar. IMG Rate 200px. Faça isso agora no seu CSS, por favor. IMG Rate 200px. Tá? Não esqueçam da chave, né? Não esqueçam do ponto e vírgula, depois do 200px. Rate é tamanho, altura, né? Pois não, professor Hugo? Professor, eu tô olhando aqui o meu CSS, o meu tá diferente, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, porque eu não tenho esse ponto chamado texto. Não, não tem problema. Pode colocar, professor. Pode colocar, então. Tá. Veja ali, ó, depois do Justify Content Center, Tá. aí você tem aquela chave. Pode colocar, então, chamada texto. Quem não tiver, pode fazer isso também, porque a gente precisa dessa chamada do texto. Beleza. E a margem também para acertar. Pode fazer isso. E não esqueçam, depois de escrever, gente, de salvar, tá? Não esqueçam de, por favor, salvar todas as alterações que vocês estão fazendo. Então, dá um joinha para mim, quem chegou até aí, por favor. Obrigado, professor Algacir. Obrigado, professor Flete. Sempre lembrando, pessoal, professor, não consegui chegar aí, até gravação, o link do projeto, tá? Podem pegar, podem tirar as dúvidas, podem refazer. É sempre importante a gente retomar, porque, como eu disse no início da reunião, o grande meio da gente desenvolver a aprendizagem no VS Code é a retomada, é você refazer, fazer e refazer sempre, porque ele não é difícil. O que é complexo no VS Code é a quantidade de recursos que ele te oferece. É uma coisa absurda de recursos que você tem para a montagem dos programas, tá? Fizeram isso, aí agora o que acontece? Agora as imagens vão ficar uma do lado das outras, né? A gente vai ter aquelas imagens uma do lado das outras, dessa maneira aqui. Mais ou menos, tá? Dessa forma aqui. Tá bom? Eles vão ficar assim, professor, o meu não ficou. Não tem problema, são algumas diferenças de pixels que tem de uma máquina para outra, de uma exibição para outra, normal, sem problema, tá? Mas tudo se encaixa no final, fique tranquilo. Bom, vamos voltar aqui, ó, para o nosso roteiro. E agora a vivência. Vamos aplicar o reconhecimento de padrões? Repita esse processo até que todos os 5 vídeos sejam adicionados ao seu projeto. De novo, nós já passamos por essa etapa, né? Já fizemos esse replicamento, essa repetição, né, de códigos, já vimos ali a estrutura toda, já está na nossa Lura, né? Já trouxemos da Lura para a nossa programação, então, beleza, vamos em frente aqui.
Descobrindo novas propriedades. Os vídeos aparecem assim. Se estiver dessa forma para você, não está errado. Queremos que eles fiquem lado a lado, com uma barra de rolagem na página. Para isso, usaremos duas propriedades novas. Acesse o vídeo a partir do minuto 8.32 e tente descobrir e aplicar essas propriedades. Que vídeo que ele está se referindo? Vamos ver aqui. É esse vídeo aqui, ó. Vamos lá no minuto 8.32. Tudo bem, pessoal? Então, continuando o nosso projeto, agora que eu já tenho uma capa, um vídeo principal que eu gostaria de introduzir o assunto da minha página, do meu Alura, mais ou menos funcionando. Deixa eu colocar na velocidade normal. Vamos ver o que o professor vai falar para a gente. Peraí. Ó. Né? O que não está funcionando? Olha, os elementos de repente vão para baixo. Eu não queria que fosse para baixo. Eu queria que fosse aquele tipo de elemento que vai indo para a direita. A gente já viu elementos que vão indo para a direita, que não são blocos que são mostrados. Era a forma de disponibilizar a mostra dos meus elementos. Quando eu vou mostrar os meus elementos, eu queria mostrar de uma forma flexível. Vamos ver isso lá? No meu código, onde que estão os elementos? Aqui, essa minha div. A minha div, eu quero mostrar ela de forma flexível. Então, a gente pode ir lá no nosso styles e colocar div. Opa, a gente já falou que isso daqui é um problema. Colocar div, a gente tem várias divs na nossa página. A gente não vai colocar div. A gente aprendeu a solução disso, é que a minha div, ela é especial, ela tem uma classe. E aqui, o que ela está mostrando para mim? Ela está mostrando que nessa categoria, eu tenho vários vídeos. Categoria, vídeos. Essa é a classe que eu criei. Então, agora no style CSS, eu coloco ponto de classe, categoria vídeos, e agora sim, display, flex, que a gente já tinha visto. Padrão é esquerda-direita. Vamos ver como fica? Salvei, atualizei. Joia, esquerda-direita. Mas tem mais problema aqui, né? Ó, eu tenho aqui que ele vai para a direita até termina a página. Quer dizer, quando ele termina a página, ele continua. Eu não quero isso. Eu quero que quando ele termine a página, ele pare. Né? Eu não quero que ele continue. Aí vem uma borda preta que não faz sentido nenhum. Eu não quero que ele ultrapasse. Né? Que ele ultrapasse. Ultrapassar é overflow. Sabe quando você joga o líquido num copo? Põe água no copo e o copo sai. A água sai do copo. Quando a água sai do copo, ela está overflow. Ela está saindo da onde ela estava. Eu não quero overflow, mas o overflow é para cima e para baixo, é vertical, ou esquerda-direita, que é horizontal. É esquerda-direita. Então eu vou escrever horizontal. Não vou escrever horizontal, vou escrever X. Porque X é esquerda-direita. Aqui X é esquerda-direita, que é um padrão muito utilizado, né? Então eu vou colocar overflow X. Eu quero que seja automático, de automático. Salvei. Atualizei e agora sim, olha, eu tenho uma barrinha bonitinha para ir para a esquerda e para a direita, né? Ele não ultrapassa a minha página. Tá muito colado. Como é que eu descolo esses elementos? Eu preciso de um buraco, eu preciso de um vão. Como é que é vão em inglês? Né? Você fala, Guilherme, vou procurar, como é que eu posso criar esse vão? Poxa, isso é um problema muito comum. Alguém já deve ter pensado. E aí, já pensaram. Chama-se vão, gap. Em inglês, GAP. Vamos tentar 20px e ver como fica? Salvei, testei, razoável. Eu vou deixar 10, tá? Vou mudar aqui para 10. Aí você fala, por que 10? Porque você vai testar e encontrar o que faz sentido para você. Eu já testei, encontrei que o 10 ficou bacana, o 10 ficou suficiente para mim agora, tá bom? Então, a gente tem aqui o espacinho, a gente tem o tamanho que eu queria, eu tenho aqui as minhas imagens para eu poder trabalhar. Meu próximo problema é que esse filmes e séries está colado, né? Essa seção está colada nas duas bordas. Ela não está com um espacinho, um respiro. Lembra que a gente fez o respiro lá no nosso cabeçalho? Então vamos fazer esse respiro também. Como é que eu fazia aquele respiro mesmo? Vamos lá no nosso código
E o que eu quero fazer é que essa nossa section de baixo, né, a section de baixo, então eu colocaria aqui uma section. A section, ela vai ter o quê? Ela vai ter um espaço na esquerda e um espaço na direita. Padding left. Né? Quantos? Lembra quanto que a gente tinha colocado lá em cima, no cabeçalho? 20 px. Então, padding left, 20 px. Padding right, 20 px. Então, padding da esquerda e da direita. Até aí, pessoal. Tá? Agora, dê uma olhadinha aí no chat da nossa reunião. Dá uma olhadinha aí no chat. O Fado Madrinho mandou para vocês, né, de presente, os códigos que vocês têm que incluir lá no CSS depois do 200px. Tá? Então, tá aqui, ó. O que vocês vão ver? Isso aqui, ó. A classe que ele se refere é categoria, tá? Então, você pode colocar, pode escrever dessa forma que você está vendo aí agora. Já me adiantei, passei para vocês aí no chat, tá? Os códigos que vocês vão utilizar para montar, para criar, para escrever. Não se esqueçam, por favor, a cada alteração do CSS, o que nós temos que fazer, professora Ana Paula? Commit push, salvar. Obrigado, professora. Não se esqueçam disso, pessoal. Toda vez que você fizer alguma alteração, commit and push, salve, tá? Então, tá ali, ó. Aquilo que o professor acabou de mostrar no nosso vídeo, né? Acabou de descrever no nosso vídeo. Então, além do ajuste do tamanho dos thumbnails, é necessário que haja essa outra organização, esses ajustes, né, nas posições dos thumbnails, separar eles um pouquinho uns dos outros, colocar eles de fato em linha e deixar que haja esse overflow que ele está falando e o gap, que é o tal do vão entre um e outro, né, para que então possa estar ali visível, né, e também a diferença ali de 20px da esquerda para a direita, né, para ficar tudo ajustadinho aí na página de vocês, do jeito que a gente está vendo aqui, aqui nesse exemplo, tá? Então, aqui, ó, tá? Vejam aqui, ó, o espaçamento aqui, né? A régua, né? A linha, a imagem. E, é claro, como sempre, né? Demora um pouco para salvar lá no Pages, né? No nosso Pages você tem dois tipos de forma de você ver, três, na verdade, né? De forma de antever o trabalho que você está fazendo de programação com a página. Você pode ver quando você gera o endereço, né, através do Pages, do seu projeto lá no GitHub. Você pode verificar a prévia da tua página com Opening Web Viewer, né, Web Extension. Você também pode ver a prévia no HTML do VS Code. Tá? E quando você está no Pages, normalmente, gente, demora um pouco para atualizar. Não é aquela atualização que vocês acabaram de ver no vídeo do professor, que ele fazia alteração, atualizava assim instantaneamente, né? Para nós, pobres mortais, isso demora um pouquinho mais. Tem notícias de que demora, às vezes, no Pages, lá no endereço, né? No HTML da página, às vezes demora mais de um dia para atualizar, sabe? Depende da conexão de internet que a gente esteja utilizando, entendeu? Então, por isso que é importante você lembrar que sempre que você fizer alguma alteração e quiser verificar a prévia dessa alteração que você fez, abra, então, o WebView, Web Extension. Só para lembrar vocês de como que a gente bota esse WebView, Web Extension na nossa programação, é aqui, ó. Deixa eu pegar o nosso projeto. Cadê? Só um pouquinho.
Está abrindo aqui. Não sei porque ele deu uma fechadinha. Está demorando um pouquinho, mas ele já vai abrir para mim. Está aqui. Beleza. Então, deixa eu abrir está aqui o index. Né? Então, a gente está aqui com o index HTML dele. E aí você vê lá, como já mostrei aqui algumas vezes nas nossas reuniões, esse íconezinho aqui no canto superior direito é o Web Viewer, Web Extension, o Opening Web View, Web Extension. Como é que a gente faz para pegar? Você vem aqui nos 3 pontinhos, né? E você abre ali, você clica, aí você tem lá Extensions, né? Extensions. Então, você clica no Extensions, e aí, é claro, como já está instalado na minha programação, no meu VS Code, é o primeiro que aparece para mim. É o Opening Web View, Web Extension. É ele que dá essa prévia, né, do que a gente está montando, a prévia daquilo que a gente está organizando. Então, esse aqui é legal, essa extensão é bacana, porque ela dá essa prévia para você. É só você abrir aqui, ó, e ela mostra para você, né? Só que, às vezes, o YouTube, ele briga, né? Às vezes, não. O YouTube briga com você, ele não deixa estabelecer ligação de vídeo. Mas os thumbnails, ele deixa sim, tá vendo? As imagens ele deixa mostrar, não tem problema nenhum, tá? Você pode mostrar as imagens. Ah, Fred, eu só estou vendo uma imagem aí. É porque está aqui, ó, tá vendo? Já está com a reguinha já estabelecida ali, o overflow já está no lugar, tá? Então, esse aqui é legal, esse aplicativo é bacana para você ver como é que está andando o teu trabalho, né? Então, é legal você mostrar isso para os alunos, que você tem, então, uma forma de ir vendo, de verificando como é que está ficando o teu trabalho, a tua programação, tá? Vou dar aí uns minutinhos para vocês terminarem aí o CSS, né? O style CSS. Está aqui, ó. Né? Vou dar mais uns minutinhos para vocês concluírem aí o style CSS de vocês. Beleza? Professor? Professor, está me ouvindo? Está um pouquinho baixo. Quem que está falando? Daniel. Diga, Daniel. O professor pode disponibilizar para nós o Forms, para nós ir preenchendo também? Ah, mas só se for agora, professor. Espera aí, só um Obrigado. pouquinho. Só se for agora. E de graça, hein? Só um minutinho, prof, está aqui. Professor, se você puder disponibilizar, não sei se foi o mesmo que o professor Daniel pediu, a planilha para nós organizarmos o relato de implementação, que eu também já pretendo apresentar semana que vem. Tá bom. E assim, Ana, se você quiser, você já pode ir colocando lá no Classroom ou lá no nosso grupo de WhatsApp, você pode colocar o nome lá, que eu já vou organizando a planilha já, tá bom? Enquanto eu não disponibilizar, mas você já pode colocar o nome lá no WhatsApp e eu já organizo na planilha, beleza? Joia. Coloquei aí o link, pessoal, que o professor Daniel tinha solicitado para todos, né? O formulário de avaliação da nossa reunião de hoje. Enquanto vocês estão concluindo aí a organização do trabalhinho de vocês, dessa programação, por favor, já estão aí, então, o formulário de avaliação da nossa reunião de hoje. Preencham, por favor, e assim que concluírem, dá um joinha para o Fredão, para eu saber que vocês fizeram, então, esse formulário, preencheram esse formulário, por gentileza. Obrigado, professor Hugo. E está chegando... Valeu. Professor. Oi, diga. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada no meu CSS. Eu vi lá o Web Viewer, né? E aí aparece lá as imagens, né, dos vídeos, mas elas estão assim, tudo uma embaixo da outra. Só naquela extensão, não apareceu que nem o seu com aquela barrinha de rolagem. Entendi. Mas que coisa, Hugo. Mas depois vou dar uma conferida, né? Não sei, eu vou dar uma olhada para ver se é alguma coisa errada. O meu já tinha errado aquilo lá que eu não tinha colocado esse chamada texto, mas eu coloquei. Mas depois vou tentar dar uma olhada onde está esse erro. E de todo modo, Hugo, eu vou mandar para você
Vou mandar para ti só, não, vou mandar para a galera toda, né? Aham. O link do nosso projeto, Ah, tá. Obrigado. e aí você já confere. Se tiver alguma coisinha, você já... Tá aí o link, pessoal, ó. O link do nosso projeto, do projeto da nossa turma, tá aí no chat agora, tá bom? Obrigado, pessoal, que já preencheu. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Professor, é algum Oi. probleminha ali, porque eu Pois não, abri pessoal, Garcia. a planilha e ela estava já tudo preenchida, como se Ah, fosse é a porque última que eu preenchi. eu não editei ainda, Elgaci. Eu vou Ah, tá. editá-la, tá? Fique tranquilo que eu já vou colocar lá no nosso, assim que terminar a nossa reunião, eu já vou colocar lá no nosso grupo. Eu vou editá-la Beleza. lá, pode ficar tranquilo. Tá bom. Tá? Gente, coloquei aí o link do nosso projeto, né? Até para conferência, tá bom? E aí vocês podem acertar direitinho se tiver alguma coisa que... ok, professor Daniel. Se tiver alguma coisa que não esteja ainda... Só um minutinho, professor, deixa eu só tirar uma foto de vocês, só um minutinho, peraí. Deixa eu parar aqui minha apresentação, tirar uma foto da galera. Deixa eu fechar aqui, só alterar aqui a visualização. E destaque. Mosaico. Beleza. Deixa eu tirar uma foto bem rápida de vocês aqui, gente. Aí, atenção. Maravilha. Deixa eu tirar outra. Peraí. Só um pouquinho. Agora que apareceu todo mundo aqui. Ah, agora sim. Ah, show de bola. Gente querida, prazerzaço estar com vocês. Vocês tenham uma semana maravilhosa aí, tá? Que Deus abençoe. Até a semana que vem, já na nossa próxima reunião, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Valeu, professor. Obrigado. Até mais, Opa. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. queridos. Com Deus. Professor, Oi, pois só não. não esqueça que as 2 últimas reuniões eu participei na turma da terça-feira, porque eu tive os eventos lá na escola, tá bom? Estou sabendo, professora Ana, mas Tá a tua joia, frequência então. está direitinho lá. Fique Tranquilo. Obrigado, professor. Boa Valeu. semana. Boa semana.